aqui a gravação da defesa de mestrado do aluno Edson Rafael Braga do Nascimento, sob minha orientação, que vai falar sobre caracterizando orosferas do espaço hiperbólico via curvatura média de ordem superior. Então, Edson, você tem aí 40 minutos para discorrer sobre o tema. Certo, professor. Obrigado. Então, iniciar agradecendo a participação da banca, que aceitou participar aqui da apresentação desse trabalho. Agradecer ao professor Heraldo, que me orientou. E o trabalho que eu vou apresentar hoje aqui é caracterizando oroesferas do espaço hiperbólico via curvatura média de ordem superior. Então, eu trouxe aqui um resumo do que foi estudado no trabalho, mas com foco principal nos resultados principais que a gente viu nesse trabalho. Então, vou fazer uma breve introdução aqui, trouxe alguns conceitos preliminares e conceitos básicos para apresentar aqui. Vou apresentar o ambiente, onde a gente vai estudar esses resultados principais, é o ambiente de Minkowski e o espaço hiperbólico. E aqui na terceira parte, eu vou apresentar esses resultados principais, que são os teoremas de caracterização das oroesferas. Então, esse trabalho, ele estudou esse artigo aqui, principalmente, né? É o do Aquino, do Baltazar e do De Lima, que é Characterizing Horospheres of Hyperbolic Space via High Order Mean Curvatures. Então, esse artigo aqui, ele traz novos resultados de caracterização de oroesferas, só que agora sob o ponto de vista de curvaturas médias de ordem superior. Então, aqui, o De Lima e o Aquino, eles tinham escrito um artigo anterior, que é o On the Geometry of Horospheres, onde eles traziam resultados de caracterização de oroesferas, só que no contexto onde a curvatura média da hipersuperfície, lá no caso, ela era limitada, estava entre -1 e 1. Aí você tinha lá, o resultado você tinha uma hipersuperfície completa, imersa numa slab. Slab, a gente vai entender como uma região entre duas oroesferas. Então, imersa no slab, se a curvatura média dela tivesse entre -1 e 1, aí com mais algumas hipóteses lá, você concluía que essa hipersuperfície, ela era, na verdade, uma oroesfera. Então, aqui, esse artigo ele traz novos resultados, só que agora no contexto onde a curvatura média ela tem ordem superior. Certo? Então, aqui, eu vou iniciar com alguns preliminares. Então, inicialmente, a gente considera uma imersão isométrica de uma variedade diferenciável M em uma variedade riemanniana M barra, a M aqui de dimensão N e a M barra aqui de dimensão maior, N mais M. Então, a gente vai chamar por nabla barra a conexão de Levy-Civita em M barra e G barra a métrica em M barra. O interessante é que essa métrica G barra aqui, essa métrica riemanniana, ela vai induzir em M uma métrica riemanniana G, que a gente vai chamar aqui dessa métrica G, e, além disso, essa conexão aqui em M, definida dessa forma, ela é uma conexão de Levy-Civita. Ou seja, você pega aqui campos de vetores x, y na variedade M, aí você considera aqui extensões desses campos x e y, e toma a componente tangente, calculando aqui a conexão na variedade M bar. Então, tomando a componente tangente, você vai, é possível mostrar, foi mostrado no trabalho, que essa conexão aqui, de fato, é uma conexão de Levy-Civita em M. Certo? Então, definida essa conexão em M, a gente pode definir a segunda forma fundamental como essa aplicação aqui, B. Então, essa aplicação aqui, a gente também consegue mostrar que ela é uma aplicação bilinear e simétrica, dada por essa forma. Então, você pega a parte normal dessa conexão aqui. Esse x e y são aqueles campos de vetores em M. Então, a gente consegue mostrar que essa aplicação ela é bilinear e simétrica. Da mesma forma, a gente consegue mostrar que essa aplicação aqui, ela é bilinear e simétrica, onde esse N aqui, ele é um campo de vetores normal em M.
Então, aqui é a métrica, né? Essa B ela é bilinear e simétrica. Então, esse daqui também é bilinear e simétrica. A gente também pode chamar isso aqui de segunda forma fundamental. Então, essa aplicação aqui, sendo bilinear e simétrica, ela tem um operador linear autoadjunto associado, que é esse operador aqui, que a gente vai chamar de operador de Van Garten. Então, aqui a gente está no caso mais geral, né? A nossa M é uma variedade de dimensão M, e a M barra de dimensão N, aqui a M, e a M barra ela tem uma dimensão maior, né? Ela é uma N mais M. Mas o interessante aqui, a gente vai começar a nos restringir no caso em que a nossa M ela é uma hipersuperfície de M barra. Então, nesse caso, que a M é uma hipersuperfície de M barra, vão surgir duas equações famosas, que são a fórmula de Gauss e a fórmula de Van Garten, que são dadas por essas equações aqui. Esse daqui é o caso onde a nossa M aqui é uma hipersuperfície de M barra. Aí outras definições também que foram vistas nesse primeiro capítulo, que são necessárias para entender os resultados mais à frente. Então, é o da RSma curvatura média, que a gente vai chamar de HR. Então, denotando por lambda 1 até lambda n os autovalores do operador de Van Garten. Então, aqui é o operador de Van Garten restrito a um ponto P da minha hipersuperfície M. E aí eu tenho os autovalores, né? E aí a gente define a RSma curvatura média, esse HR aqui, como por essa equação aqui. Então, a combinação de N tomados RR vezes HR é igual a SR. Onde esse SR, ele é esse somatório aqui. É do lambda I1 até o lambda IR, ou seja, tem R lambdas aqui, e obedecendo a essa ordem aqui. O I1 tem que ser menor do que o I2, menor do que o IR. Ou seja, exemplificando aqui, o S1 seria o lambda 1 mais o lambda 2 até o lambda n. O interessante aqui, ó, quando você substituir R por 1, ó, você vai ter o H1, aqui você vai ter o somatório, né? Lambda 1 até lambda n, que é o traço do operador de Van Garten, e dividido por n. N tomados 1 a 1 dividido por n. Então, o H1 é aquela curvatura, a curvatura média normal, usual, que a gente já conhece. Aqui o S2, você vai ter o produto aqui de 2 lambdas, e vai somando, respeitando aqui a ordem, 1 menor do que o 2, 1 menor do que o 3, n menos 1 menor do que o n. O Sn é o produto de todos, lambda 1 vezes lambda n. Quando você substituir aqui, você vai ver que o Hn vai ser o produto dos lambdas, o determinante, então, do operador de Van Garten, que vai dar a curvatura de Gauss-Kronecker. Outra definição que a gente viu neste primeiro capítulo é o da RSma transformação de Newton. Então, as RSmas transformações de Newton, que a gente vai chamar de PR aqui, elas são definidas recursivamente a partir do operador de Van Garten, da seguinte maneira. Então, você pega o P0 aqui, a identidade, e o PR vai ser o SR, vezes a identidade, menos o operador de Van Garten aqui, vezes aqui no caso composto, né, com o PR menos 1. Esse R aqui variando de 1 até n. Outra definição importante nessa parte inicial do trabalho é o do operador diferencial LR. Então, dado uma função C infinita aqui na sua variedade M, na hipersuperfície M, você tendo o R aqui de 0 até n, então o RS, um operador diferencial LR, vai ser essa função aqui, então ela vai estar associada ao operador, à transformação de Newton de ordem R, e ela vai ser definida dessa forma. Então, o operador diferencial aqui de ordem R, aplicado em F, numa função F, vai ser o traço de PR composto com a hessiana de F. Então, aqui eu trouxe só as definições. Com essas definições aqui, a gente pode descobrir várias equações, fazer várias contas, que vão ser importantes para os resultados mais à frente, que a gente estudou nesse trabalho. Mas aqui, por conta do tempo, eu trouxe as definições. E o próximo tópico aqui é porque a gente anteriormente viu num contexto mais geral, né? A nossa M é uma variedade diferenciável, M barra uma variedade riemanniana, e aí a gente se restringiu ao caso em que M é uma hipersuperfície de M barra,
E agora a gente vai para o caso que realmente é o que o artigo trabalha, que é o espaço de Minkowski e o espaço hiperbólico. Então, o espaço de Minkowski ele é representado como um espaço vetorial munido dessa métrica, é a métrica lorentziana, e o espaço hiperbólico ele é definido como a hiperquádrica do espaço de Minkowski, definido dessa forma. Então, são os pontos do espaço de Minkowski, cujo produto ele dá -1. E você pega a última coordenada aqui, desse ponto, sendo maior ou igual que 1. E você equipada, né, com a métrica induzida do espaço de Minkowski. O interessante aqui é que esse espaço hiperbólico, a gente mostrou no trabalho, um fato interessante é que ele tem curvatura seccional constante. E o fato dele ter curvatura seccional constante vai nos dar essa equação aqui, essa interessante equação. Então, se você pega aqui uma imersão isométrica de uma sigma n, essa sigma n aqui é uma hipersuperfície two-sided conexa por two-sided. Eu estou entendendo que a sigma n ela tem um campo de vetores normal globalmente definido nela. Então, a gente obtém a seguinte igualdade. O divergente da 20ª transformação de Newton aqui, aplicada no gradiente de f, onde f é uma função sem infinita, aqui em sigma n, ela é igual a isso daqui. É o divergente de PR vezes o gradiente de f mais o LR aplicado em f. A questão aqui é que, como o espaço hiperbólico ele tem curvatura seccional constante, a gente consegue mostrar que esse divergente de PR aqui, ele é zero para todo R. Então, esse daqui, ele vai zerar e vai sobrar só o LR de F. Então, essa é uma equação, um resultado importante que a gente vai precisar para mostrar os resultados principais desse trabalho, que é esse daqui, que o divergente do PR do gradiente de F é igual ao LR de F. E agora trazendo as equações, né, as fórmulas de Gauss e Van Garten para esse ambiente, o ambiente de Minkowski, o espaço hiperbólico, a gente tem essas fórmulas aqui. Então, essa primeira é a fórmula de Gauss e a segunda a fórmula de Van Garten no ambiente do espaço de Minkowski e do espaço hiperbólico. Esses x e y são campos de vetores em sigma. O n é um campo de vetor normal, esse n aqui, a sigma. E o nabla, nabla barra e nabla zero são as conexões de Levi-Civita em sigma, no espaço hiperbólico e no espaço de Minkowski. Tá? Agora eu vou apresentar os resultados principais desse trabalho. Vai ser a parte principal desse trabalho aqui. Então, que são os teoremas de caracterização de oroesferas do espaço hiperbólico. Então, inicialmente, as oroesferas elas são hipersuperfícies do espaço hiperbólico que são planas, totalmente umbilicas, com curvatura média constante e completas. Então, a gente mostrou isso também no trabalho. Montiel e Lopes, eles trazem essa definição aqui da oroesfera. Então, é um conjunto dessa forma aqui. L tal, que são os pontos do espaço hiperbólico, tal que o produto com esse A aqui é um vetor do tipo luz, do espaço de Minkowski, ele dá uma constante maior do que zero. Dá esse tal aqui maior do que zero. Então, a gente pode definir aqui as oroesferas dessa forma. Definidas as oroesferas, vão surgir, então, fixado um vetor do tipo luz no espaço de Minkowski, vão surgir duas funções suportes interessantes, que eu vou considerar aqui, né, a minha hipersuperfície two-sided sigma n. Então, vão surgir a função altura, que é essa daqui, LA de P. Você vai pegar o psi de P e multiplicar por A aqui, a função altura e a função ângulo. Você vai pegar o vetor n aqui no ponto P e fazer o produto com A. A gente também pode mostrar que, definida a função altura e a função ângulo dessa forma, então o gradiente da função altura vai ser a componente tangente do vetor A, e o gradiente da função ângulo vai ser menos o operador de Van Garten aplicado nesse vetor aqui, que é a componente tangente do vetor A, desse vetor tipo luz A. Então, o primeiro teorema apresentado no artigo é esse daqui, que se você tem
sigma n aqui, né? Uma hipersuperfície Poisson completa do espaço hiperbólico com a segunda forma fundamental limitada. Então, suponha que para algum R indo de 1 até n-1, a R-ésima curvatura média HR de sigma n, ela é limitada e tal que obedece essa desigualdade aqui. O HR é maior do que o HR mais 1, que é maior do que 0. Então, se o módulo da componente tangente aqui do vetor A, ele é Lebesgue integrável para algum vetor tipo luz A, então sigma n ela é uma hora-esfera L tal para algum tal maior do que 0. Então, aqui eu trouxe uma ideia da demonstração, porque ela é bem grande e ocuparia muito tempo aqui. Então, após alguns cálculos, a gente consegue mostrar essa equação aqui. Então, essa equação aqui ela vai ser crucial nessa demonstração. A gente tem que só que observar que esse CR aqui é uma combinação, um número positivo. Aqui eu tenho um número positivo também, na verdade não negativo, maior ou igual que 0. O HR aqui, por hipótese, ele é maior do que 0, então aqui maior ou igual que 0. Esse número aqui também, né? E esse daqui também maior ou igual que 0. Então, aqui eu vou ter que o 2LA vezes o LR de LA, ele é maior ou igual que 0. Certo? A gente vai guardar essa informação. Então, uma outra coisa que é um fato é que as oroesferas, elas folheiam o espaço hiperbólico. Por elas folhearem o espaço hiperbólico, a gente vai concluir que essa função aqui, LA, ela é maior do que 0. Ela é estritamente positiva. Logo, da equação anterior, a gente conclui que o LR de LA ele tem que ser maior ou igual que 0. Que voltando aqui para a equação, esse LA aqui ele é estritamente positivo, então se esse daqui é maior ou igual que 0, esse LR de LA ele tem que ser maior ou igual que 0. Aí, como a segunda forma fundamental ela é limitada, o módulo desse vetor aqui ele é Lebesgue integrável e o divergente de PR aplicado na componente tangente do vetor A, ele não muda de sinal em sigma n. A isso por quê? O divergente de PR aplicado na componente tangente do vetor A, a gente tem que lembrar que a componente tangente do vetor A é o gradiente de LA. E a gente viu que PR aplicado no gradiente de uma função aqui, no caso LA, é igual ao LR de LA. Certo? Então, aqui, LR de LA é maior ou igual que 0. Então, a gente tem que o divergente de PR, aqui aplicado nesse vetor, ele não muda de sinal em sigma n. Ele é maior ou igual que 0. Então, a gente conclui pelo lema abaixo, que eu vou apresentar aqui, o LR de LA ele é igual a 0. E o lema é esse daqui. Então, se você tem um campo de vetores X em uma variedade riemanniana orientada, completa, n-dimensional, sigma n, tal que o divergente de x ele não muda de sinal em sigma n, então se o módulo desse campo de vetores aqui x, ele é Lebesgue integrável, então o divergente de x ele vai ser igual a 0. E aqui a gente tem essa condição, não muda de sinal esse divergente aqui, então a gente conclui que esse divergente aqui ele é igual a 0, consequentemente esse LR de LA é igual a 0. Então a gente volta aqui para essa equação aqui. Então, esse lado aqui ele é igual a 0. Então, esse lado daqui também vai ter que ser igual a 0. Como aqui são todos números positivos, esse daqui é um número positivo por causa dessa condição aqui, que o HR é maior que o HR mais 1. Então, como são todos números positivos, não negativos, né? São todos números maiores ou iguais que 0, então esse daqui do meio também vai ter que ser maior ou igual que 0. Então, HR vezes o módulo desse gradiente de LA aqui ao quadrado vai ter que ser maior ou igual que 0. Igual a 0. Todos esses números aqui, eles são não negativos. Como esse lado aqui ele é igual a 0, então todos os números aqui vão ter que ser 0. Então, HR do módulo do gradiente de LA ao quadrado tem que ser 0. Aí, como o HR, por hipótese, ele é maior do que 0, né? Então, a gente tem que o módulo do gradiente de LA ao quadrado é igual a 0. Isso vai implicar que esse gradiente aqui, ele vai ser igual a 0, ou seja, LA ela é uma constante, e LA sendo uma constante, a função altura sendo uma constante em sigma n,
a gente conclui que sigma n ela é uma oroesfera do espaço hiperbólico. Então, de fato, essa é uma ideia assim um pouco geral da demonstração do teorema. Um exemplo, esse exemplo aqui, ele serve para mostrar a importância dessa hipótese aqui do teorema. Essa hipótese de que o módulo desse vetor aqui, ele é Lebesgue integrável, é uma condição necessária para a gente concluir nesse teorema que a nossa hipersuperfície ela é uma oroesfera. Aí por quê? Por causa desse exemplo aqui. Então, se a gente considera aqui um K indo de 0 até n-1, e a gente define essa função suave aqui, do espaço hiperbólico na reta, dado por... Então, f de p é o p1 ao quadrado mais até o pk mais 1 ao quadrado, onde p ele tem coordenadas de p1 até pn mais 2. Então, tomando ρ maior do que zero, ρ um número real maior do que zero, então pegando sigma n como a imagem inversa de ρ, a gente pode mostrar que ela é uma hipersuperfície completa e imersa no espaço hiperbólico. Além disso, a gente pode mostrar que essa sigma n ela é esse produto cartesiano aqui, da esfera de raio k, dimensão, de raio ρ e de dimensão k, e desse espaço hiperbólico aqui, com esse raio, essa dimensão, aqui onde a gente está considerando as imersões canônicas. Então, aqui está imerso no RK mais 1, e essa imersão aqui é no espaço de Minkowski de dimensão n menos k mais 1. Então, desta forma, a gente, tomando sigma dessa forma aqui, a gente consegue mostrar, é possível a gente mostrar que a sigma n, ela tem a segunda forma fundamental limitada, o HR é maior do que o HR mais 1, que é maior do que zero, e o módulo aqui desse vetor, ele não é Lebesgue integrável. O que mostra a importância da hipótese de que esse módulo aqui desse vetor, ele tem que ser Lebesgue integrável para a gente concluir que a sigma n é uma oroesfera. Porque aqui a gente tem um cilindro hiperbólico, ele cumpre todas as condições do teorema anterior, com exceção dessa daqui. E ele não é uma oroesfera, né? Ele é um cilindro hiperbólico. Então, antes do próximo teorema, a gente precisa dessa definição aqui. Então, a gente diz que uma hipersuperfície sigma n imersa no espaço hiperbólico, ela é localmente tangente abaixo de uma oroesfera helital do espaço hiperbólico, se existe um ponto P na sua sigma e uma vizinhança U em sigma do ponto P, tal que a função altura, quando você calcula no ponto P, ela é tal, e a função altura em qualquer ponto Q dessa vizinhança U, ela é menor ou igual que tal. Então, a gente tem o próximo teorema. Então, seja que a psi uma hipersuperfície two-side completa do espaço hiperbólico com a segunda forma fundamental limitada. Então, suponha que para algum R aqui de 1 até N, a résima curvatura média de HR de sigma n, ela satisfaz essa condição aqui. Então, 1 maior ou igual que HR, maior que zero. Então, se esse vetor, o módulo desse vetor aqui, ele é Lebesgue integrável para algum vetor do tipo luz do espaço de Minkowski, e sigma n ela é localmente tangente abaixo da oroesfera helital, então sigma n é a oroesfera helital. Então, a ideia da demonstração aqui é que esse fato do sigma n ele ser localmente tangente abaixo da oroesfera helital, ele vai implicar, a gente consegue mostrar a partir desse fato, que todas as curvaturas médias aqui, elas são positivas. A curvatura média HJ, aqui, esse J indo de 1 até R-1, ela é positiva, a partir desse fato aqui, que ela é localmente tangente abaixo da oroesfera helital. Com isso, a gente definindo esse campo de vetores aqui, em sigma n, x, dessa forma, aqui, a gente pode mostrar, consegue mostrar, que o divergente aqui de x, fazendo uma conta, você consegue mostrar que isso é maior ou igual do que o H1 mais até o HR, vezes o FA mais LA. E aqui, ó, H1 até o HR menos 1 é maior do que zero, o HR também, por hipótese, a gente está supondo que é maior do que zero, então isso daqui é um número maior do que zero. Esse primeiro produto aqui, essa primeira soma aqui é um número maior ou igual que zero. Aí a gente também consegue mostrar que esse FA mais o LA
ele é maior ou igual que zero em sigma n, e que o módulo de x, também fazendo a conta, ele é Lebesgue integrável. Portanto, o divergente de x é maior ou igual que zero em sigma n, porque ó, isso daqui é maior ou igual que zero, isso daqui é maior do que zero, então o divergente de x é maior ou igual que sigma n. A gente vai usar o mesmo lema que eu citei lá na demonstração do teorema 1, e para concluir que o divergente de x ele é igual a zero. Se esse divergente de x ele é igual a zero, então essa FA mais LA é igual a zero, então LA é igual a menos FA. Porém, como esse A aqui é um vetor do tipo luz, a gente pode escrever ele dessa forma aqui. O A é a componente tangente de A menos LA vezes a psi mais o FA vezes o N. E aí a gente calcula aqui o módulo de A vai ser zero, né? Aqui está o módulo de A, esse daqui do meio, ele é igual a zero, só que como LA é menos o FA, então essa soma aqui ao quadrado vai dar zero. Então vai sobrar só o módulo do gradiente de LA ao quadrado, igual a zero. Então, da mesma forma, a gente conclui que LA ela é uma constante em sigma n, e isso implica que a sigma n ela é uma oroesfera do espaço hiperbólico. Então, um exemplo que eu não trouxe aqui, mas que mostra a importância aqui, no caso, dessa condição aqui. Então, nesse teorema, a gente tem a condição de que zero é menor do que HR, que é menor ou igual do que 1. Então, se você pegar, essa daqui é uma hipótese necessária, porque se você pegar o tório de revolução, aqui, se você pegar aqui dimensão 3, o espaço hiperbólico de dimensão 3, pegar um tório de revolução, você consegue mostrar que o tório de revolução, ele cumpre todas essas condições desse teorema, com exceção dessa condição aqui. A curvatura média de ordem R, no tório de revolução, você consegue mostrar que ela é menor ou igual que zero para todo R. Ou seja, para a gente concluir que sigma n é de fato uma oroesfera, então a gente precisa dessa condição aqui. O próximo teorema é o teorema 3. Então, se você tem uma hipersuperfície two-side completa do espaço hiperbólico, com a segunda forma fundamental limitada, e aí você supõe que a sua função altura é um múltiplo da função ângulo. Esse lambda aqui é um número real. Isso para algum vetor do tipo luz A do espaço de Minkowski. E que a RS, curvatura média de sigma n, ela é limitada, positiva, e satisfaz essa condição aqui. Então, o HR é maior ou igual do que o HR mais 2. Para algum R aqui indo de 1 até n menos 1. Então, se o módulo aqui desse vetor, ele é Lebesgue integrável, então a gente conclui que a sigma n ela é uma oroesfera para algum tal maior do que zero. Então, a ideia aqui da demonstração é como, por hipótese, né, o LA ele é igual ao lambda vezes o FA, então a gente conclui isso daqui, ó, da mesma forma que na demonstração anterior, você calculando a norma do vetor tipo luz A, né, você vai concluir que isso daqui, o módulo desse gradiente vai ser igual a L ao quadrado, LA ao quadrado menos o FA ao quadrado. E aí você usa essa hipótese aqui e conclui essa igualdade aqui. Então, a primeira coisa que a gente conclui aqui é que 1 menos o lambda elevado a menos 2 tem que ser maior ou igual que zero, né? Que aqui eu tenho um número positivo, então esse número aqui tem que ser maior ou igual que zero. E aí a gente define em sigma n esse campo de vetores aqui. Definindo em sigma n esse campo de vetores, a gente consegue mostrar que esse divergente aqui de x ele é maior ou igual do que esse número aqui, 1 menos lambda elevado a menos 2, que a gente acabou de ver aqui, que ele tem que ser maior ou igual que zero. Então, quando você pega aqui esse campo x, cálculo divergente, você consegue, de fato, mostrar que ele é maior ou igual que esse número, que é maior ou igual que zero. E você também, calculando aqui o módulo desse campo de vetores aqui x, você também consegue mostrar que ele é Lebesgue integrável. Aí, com isso, a gente, mais uma vez, vai usar aquele lema que eu citei anteriormente para concluir que o divergente de x ele é igual a zero. Certo? Se o divergente de x aqui ele é igual a zero, a gente conclui que esse lambda elevado a menos 2 ele é igual a 1, ou seja, o lambda ao quadrado ele é igual a 1.
Portanto, se esse lambda aqui ao quadrado ele é igual a 1, isso daqui vai dar 0, e a gente conclui aqui da equação anterior que esse módulo desse gradiente aqui ao quadrado, ele vai ser igual a 0. E aí, mais uma vez, a gente conclui que esse LA ela é uma constante em sigma, ou seja, sigma n ela é uma oroesfera do espaço hiperbólico. Agora, um exemplo que eu trouxe aqui para mostrar a importância dessa condição aqui, cadê? Essa condição aqui, ela é necessária nesse teorema, porque, considerando esse exemplo aqui, se a gente voltar ao exemplo 1, o exemplo 1 é o exemplo do cilindro hiperbólico. E a gente considera esse vetor tipo luz aqui, as primeiras coordenadas são 0, e as duas últimas é 1 e 1, e um vetor aqui do espaço de Minkowski. A gente pode mostrar que esse campo de vetores aqui, dado dessa forma aqui, ele é um campo normal em sigma, mais uma vez aquela do exemplo 1, onde esse ni de P aqui, ele vai do P1 até o PK mais 1, e as outras coordenadas são 0. Então, a gente consegue mostrar que a LA, se a gente calcular a LA, a gente consegue mostrar que ela tem essa igualdade aqui. Então, ela é uma constante aqui, vezes a FA. E, além disso, também lá no exemplo 1, a gente consegue mostrar que a nossa HR ela é maior do que a HR mais 2. Para todo o R aqui, indo de 1 até N menos 1. Pronto. Aí, assim como a segunda forma fundamental ela é limitada em sigma n, a sigma n do exemplo 1, a gente conclui que o módulo desse vetor aqui, ele tem que ser Lebesgue integrável, ou seja, essa é uma condição necessária para a gente concluir que a nossa sigma n ela é uma oroesfera do espaço hiperbólico. Por quê? A gente acabou de ver que aquela hipersuperfície do exemplo 1, ela cumpre todas as condições desse teorema aqui. O HR ele é maior ou igual que o HR mais 2, cumpre essa condição aqui, que a LA é um múltiplo da FA, mas lá a gente tem um cilindro hiperbólico, né? Não é uma oroesfera. Então a gente vê que de fato essa condição aqui ela é necessária para a gente concluir que a nossa hipersuperfície é uma oroesfera. Pronto, aí com esse exemplo a gente conclui a demonstração, a gente conclui a importância dessa hipótese do último teorema e finaliza o trabalho. No trabalho mesmo escrito tem uma última seção com um apêndice com os conceitos bem básicos de geometria riemanniana, e aqui estão as referências. E obrigado. Foi isso que eu preparei. A banca, né, lembrando aqui que é o Alisson da UFPI, o Fábio Reis da UFPE e o professor Henrique da UFCG, que também é membro interno do nosso programa de pós-graduação da UFPB. Então, aqui a gente vai na tradição, começa pelo mais longe aí, na métrica das distâncias aí, pela UFPI, o Alisson tem aí a palavra para fazer suas perguntas e questionamentos. Tá mutado aí, Alisson, teu. Opa, desculpa. Beleza, escutando, né? Estou escutando. Pronto. Eu que agradeço aí esse convite, tá bom? É um prazer aí ver os colegas e participar dessa banca. Assim, eu vejo que o Edson, ele trabalhou bastante aí nesse trabalho aí, tendo em vista que ficou até uma dissertação até robusta, né? Eu pensei, a priori, você vê as contas, mas ele fez uma preliminar bem legal do assunto. Eu achei que ele foi a fundo e foi feliz na descrição lá do conteúdo, né? Detalhou, desculpa, detalhou o conteúdo e principalmente o exemplo, né? Aquele primeiro exemplo lá é um foguete, eu acho.
Ali foi, foi tirado meio que do... Bom, eu, Henrique e o Cícero, a gente sabe assim, a sacada que foi construir aquele negócio ali para tentar reforçar, né? Que uma coisa é você conseguir resultados e outra coisa também é você tá conseguindo fortalecer o seu resultado, né? Acho que desculpa atrapalhar, Alisson, mas eu acho que demorou mais construir aquela conta do exemplo do que provar o teorema, não foi? E provar o exemplo. Aquelas contas do exemplo. Pois é, demorou mais. Deu mais trabalho provar o exemplo do que provar o teorema. Deu mais trabalho provar o exemplo. Exatamente. Deu mais trabalho provar o exemplo do que eu acho que o Edson foi aí e a gente omitiu algumas coisas tem que omitir, né? E aí eu acho que o Edson foi muito feliz naquela solução do exemplo, né? Agora, certo, do trabalho, Edson, eu fiz algumas correções, leitura, alguns errozinhos, eu pontuei e vou te mandar, tá bom? Vou te mandar. Pelo que eu vi aí, tu não tem condições de escrever, ou tem? Tem alguma mesa digitalizadora? Tem não, né? Não, tem não. Só os slides, né? Beleza, tranquilo. Porque, no fundo, cara, o que você está fazendo é geometria e isso tem uma motivação geométrica muito bonita, esse lance das tangentes, entendeu? Ser tangente por baixo e tal. Até acho que na sua apresentação poderia ter botado uma figurinha para motivar, né? Esse lance de ser tangente por baixo e isso vem de um problema já um pouco antigo que traz um problema local disso aí, né? Ele faz uma comparação entre as curvaturas e, de certa forma, você consegue colar esse camarada que está embaixo na sua orisfera, né? Ele vai ser uma orisfera, né? Se trisca, então, na verdade, ele gruda lá, né? Isso. Certo? É muito bonito, principalmente esse, na minha opinião, né? Esse é muito bonito. Deixa eu abrir aqui, ó. No seu trabalho, na página 43, você está com ele aí? Tô. Na página 43, eu li uma coisa e fiquei meio assim. 43, certo. Vai descendo. Que tu tocou a bola para o Manfredo uma hora aí. Além disso, a equação acima também implica que as oroesferas são totalmente geodésicas. Pode explicar isso aí, cara? Além disso... Aí, pronto aí, ó. Já que disso, acho que a equação acima que tu está falando é que o operador forma deu a identidade, não? Como é que fica isso aí, cara? Você sabe o que diz o exercício 6 do capítulo 8? É uma definição para ser totalmente geodésica. Deixa eu ver aqui. Exercício 6. Dá uma explicada aí o que aconteceu aí. Certo. Para ser totalmente geodésica, você tem que ter que a B, né? É a segunda forma aplicada no campo XY. Quando você faz o produto com um campo normal, ele tem que ser um múltiplo do produto interno do XY. Né? Isso é umbilico, né, não? Ah, então, peraí. Tem uma sutileza aí. Então, tem que ter cuidado aí na escrita só. Então, foi algum erro de digitação. Umbilica. Esse exercício é muito bonito também. Ele trata das umbilicas, exatamente das umbilicas. Vai mostrar, a última coisa que faz no exercício é mostrar as umbilicas do HN, entendeu? Sim. Eu tenho que anotar aqui. Então, você tem que corrigir isso aí, tá? Para fazer essa correção, certo? Anota aí. E aí não é totalmente geodésica, não. Na verdade, o operador forma em cima, tu viu que, no caso de Vanguard, deu 1, né?
Deu a identidade. Isso, da identidade. Certo. Bom, beleza. Indo mais para frente um pouco, no seu teorema, no teorema, o primeiro resultado, né? Deixa eu ver se eu... O primeiro teorema... O primeiro teorema, você usa o LR, a sacada foi das contas, né? Teorema, bota na página 45 aí. 45. Aí tem aqui o teorema 3.2.2. Essa segunda, esse menor, ele é menor ou igual, né? O HR é maior ou igual ao HR mais 1, que é maior do que 0. Isso são alguns Tanto é erros que vai dar as horosferas, né? É tudo igual aqui. É tudo isso. igual. Tu vê que nas contas, aí eu vou te indagar o seguinte, tu vê que nas contas, a conta começa com LR do LA ao quadrado, não é isso? Isso. E aí, tanto é que você omitiu as contas porque eu sei que ia ficar tedioso a apresentação, né? Isso. É muito detalhe aqui, até você encontrar os quadrados, até as coisas se arrumarem, né? Que é aí que está uma das belezas da matemática, quando você consegue arrumar tudo. Dado o começo da conta, quando você chega no final, fica um negócio muito bonito. Mas aí, por que você pensou no LR do LA, onde é que fura? Por que pegou L quadrado? Você tentou, não, e por que é uma indagação, certo? O LR do LA, por que não funcionou a conta pegando logo o LR do LA? Eu não pensei... na verdade, eu peguei no artigo... Tem essa equação aqui, né? Eu precisava... Mandou bala nela. Eu precisava calcular isso daqui para realmente mostrar que ele, de fato, é igual... É válido essa igualdade, aí eu calculei apenas o LR de LA ao quadrado. Não calculei o LR de LA, não. Pois é, o LR do LA, ele tem mais acima aí, né, na dissertação. Ele é o gradiente da... Tá na página anterior, acho, na 44. Aí, ó. Tá aqui. É isso. LR do LA. Olha para ele aí. Não dá certo não, cara, também. E é bem direto, né? Se tu for olhar aí. A gente fez muita conta, mas depois, se você olhar, veja que o HR é maior, o LA é positivo, né? Isso. O HR é maior ou igual ao HR mais 1. Mais um, isso. Então, tu vai jogar essa informação aí e tu vai ganhar que esse LR do LA, ele vai ser maior ou igual ao CR vezes HR mais 1, tudo isso vezes FA mais LA. Que é maior ou igual a 0. Então, tu vai concluir que o FA, na verdade, é igual, ou que o LA, FA mais LA vai ser igual à conclusão do outro teorema, né? Que o FA mais LA é 0. É 0. Aí pronto, aí mata o problema, entendeu? Então, depois que eu me atentei para isso, mas é aquela coisa, né? Acho que toda solução tem a solução econômica, né? A solução mais fácil. Essa aí foi a mais econômica. E foi essa solução que a gente viu, não sei se você chegou a esse problema, ele está em outros ambientes também, entendeu? Então, eu e o Henrique, o professor Aquino, também estudamos ele em outro ambiente, e lá a gente encontrou essa solução mais econômica, na verdade, né? Ficou bem enxuto e também foi aceito aí na boa revista. Então, tem esse detalhe que eu fiquei intrigado, né? Que na época a gente não conseguiu, né? A gente conseguiu com essa fórmula do LR e do LA ao quadrado. Deu certo, então é por aqui. Mas essa investigação que eu falo para você é no sentido que você agora vai partir, eu espero, para um doutorado, entendeu? Isso. Você tem que ser mais malicioso com as contas, não só aceitar. Tem que investigar e ver o que as hipóteses, né? O que você pode tirar, o que você pode mudar. Você vê que algumas foram justificadas, outras não, entendeu? E aí, de certa forma, o que pode ser
até modificado, né? Um resultado mais legal, certo? Então, essas coisas têm que se pensar para frente, né? Que eu espero que dê continuidade. Aqui é só uma etapa. Aqui é só uma etapa. E no mais, cara, era isso mesmo. Não vou encher a tua... Aí fica ruim para escrever. Se tivesse um quadro aí, era melhor para a gente estar aperreando, né? Fazendo umas continhas, mas não esquenta não, eu estou satisfeito, né? Acho que o professor Heraldo foi feliz na orientação, tá bom? E ficou muito legal o trabalho, tá bom? Certo. Passa a Obrigado, palavra professor. aí para os amigos. Obrigado. E obrigado aí, Asa, pelas palavras e sugestões, perguntas. Bem, agora que eu vi por uns 15 quilômetros aqui, eu acho que o Henrique está mais distante ainda aqui, considerando a UFPE e a UFCG. Então, eu vou passar para o professor Henrique a fazer as próximas considerações e perguntas para o Edson. Tá bom, muito obrigado, Heraldo. Obrigado, antes de mais nada, né, pelo convite, né, de participar da banca. Parabéns ao Edson pela escrita da dissertação, pela apresentação, gostei da dinâmica da apresentação, foi boa, né? Meu avô dizia que uma das virtudes de um bom discurso é ele ser breve, né? Então, eu trago isso aí até para as minhas aulas e palestras, então, realmente gostei da dinâmica. Parabéns ao Heraldo aí pela orientação. Eu ratifico, corroboro, né, melhor dizendo, com as questões, o que foi pontuado pelo Alisson, achei muito interessante. Algumas coisas que eu ia falar, ele já pontuou, né? Mas, assim, primeiro, em termos de escrita, são sugestões agora, eu vou falar. Em termos de escrita, se você for para a introdução da sua dissertação, como diria o professor Gervásio, ela está bem econômica, né? Sim. Então, a introdução realmente você focou em descrever o que você vai apresentar na sua dissertação, né? Mas seria interessante, eu acho que esse também é um momento, né? Que também ele vem agregar ao que o Alisson falou agora há pouco, de você estudar um resultado e tentar analisar se pode melhorar alguma hipótese, né? Ou se realmente certa hipótese até é desnecessária, mas um conhecimento, uma visão, pelo menos panorâmica, do que se tem provado na literatura é importante, né? Até para você não estar tentando demonstrar algo que já foi provado, né? Sim. né? Tudo bem que você pode descobrir uma demonstração nova, né? Melhor, como o Alisson falou, até do próprio resultado aí, do primeiro teorema. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que seria interessante na introdução, antes de você falar de fato no artigo, né? Que você começa a falar no artigo, que é a base aí da dissertação, você dá um panorama do que já se tinha na literatura antes desse artigo, né? E o que pode te ajudar bastante nesse sentido é a própria introdução do artigo, porque lá a gente dá uma visão panorâmica, né? Isso aumenta a tua cultura, né? E você ir atrás desses resultados que já tem na literatura e enriquece aí a tua introdução, certo? É como se você... bem, aqui a gente está fazendo matemática, né? Mas, assim, você vai estar contextualizando, né? Na história dos resultados o que você está apresentando na tua dissertação, certo? Então, eu dou essa sugestão, é uma sugestão para melhorar mais ainda a dissertação. Está muito bem clara, bem escrita. Então, a primeira sugestão é essa. A outra sugestão vem no capítulo de resultados técnicos, que lá no final, na hora, acho que é o capítulo, eu estou aqui com o PDF, é o capítulo 2, ó. No final do capítulo 2, na última página do capítulo 2,
é a 41, você só enuncia, né? 41. Sim. Você só enuncia Sim, exatamente, o esse último lema. 2.2.4, esse é o ingrediente analítico, né, digamos assim, que os teoremas se apoiam, né, para serem provados os resultados. Então, eu também indicaria como sugestão para enriquecer mais ainda a sua dissertação, fazer uma discussão maior desse resultado mesmo, indo lá para a fonte aí, que é essa referência 11, é o artigo do Caminha, né? Isso. Salvo engano, se você clicar aí em 11. Às vezes eu fico querendo clicar aqui, né? Mas é você que está apresentando, mas tudo bem. O 11. O 11 Mas, é o caminho. não, então tem que até consertar essa referência, porque esse resultado, eu acho que foi só um engano de referência. Esse resultado não está aprovado em 11, está aprovado num trabalho que é só o Caminha, do bullet da SBM, né? Eu acho que foi publicado até em 2010, se não me engano, foi até a posteriori esse. Então, Não tá mais também, acima aí, não? Ou só tem esse do caminho? veja se já está aí acima, deixa eu... Não, Então, não. Só tem esse. Eu, é, en- acho eu que você... encontrei uma demonstração aqui bem resumida e eu não sabia se era a original mesmo. A primeira não tem? Mas Eu no acho, bullet da SBM tem, né? Acho que no exatamente. artigo tu vê a referência 10, eu acho. No artigo mesmo. Certo. No nosso artigo. Vai lá para o artigo, você está aí, né? O artigo, né? Ó. Você até apresentou no começo, não foi? Eu vou abrir aqui o artigo para a gente ver. Pronto. Se não for demorar. Não, tá abrindo já aqui. Pronto, tá lá, é um trabalho. Pode ir na referência bibliográfica? O É, 10. exatamente, essa referência 10. Exatamente. Pediu. Então, seria interessante dar um detalhe maior, dar até uma ideia da prova desse lema. Eu acho que enriqueceria a sua dissertação, né? Sim. E você estaria se aprofundando mais nesse ingrediente analítico. E nesse sentido, eu dou uma dica. Tem um rapaz que se chama Francisco Calvi, Conheço. orientador de doutorado, é um rapaz aí, o Heraldo Lima, né? E cuja Isso. dissertação de mestrado foi esse artigo aí, ó. Eu não sei se foi exatamente esse, mas nos preliminares da dissertação de mestrado do Calvi, ele já procurou detalhar esse resultado do caminho. Então, você também pode ir atrás dessa dissertação que pode te ajudar, né? Certo. Tenho contato Certo? com o Calvi, me ajudou muito. Vou falar Pronto. com ele. Calvi, Vou. e aí o PDF da... Se tiver o TEC, já me envia o TEC da dissertação de mestrado, que os preliminares dele vão te ajudar nesse sentido, e a tua dissertação fica mais completa, entendeu? Certo. Porque você colocou um capítulo 2, resultados técnicos, vinha tudo bem detalhado. Aí, na hora de chegar no ingrediente principal, não tem nem meia página, né? Aí Sim, sim. ficou meio descompensado, né? Sim. Então, mas olha, reforçando, tudo são sugestões, quem manda aí é o orientador, né? Mas eu acho que São com esses excelentes dois pontos, sugestões aí. pois é, eu acho que com esses 2 pontos, primeiro, dando na introdução um panorama dos resultados já da literatura, tem um resultado que eu acho que é o primeiro que a gente cita, né, Alisson, nesse artigo, que é um resultado do Manfredo com Blay Lawson, que eles caracterizam oroesferas que estão a partir de hipersuperfícies do hiperbólico que estão numa orobola, né?
numa orobola, né, tão encerradas, que ele tem um outro jargão, né, que ele pede que essa hipersuperfície, ela tenha um único ponto no bordo assintótico, né, do hiperbólico. Então, é um resultado muito bonito para a curvatura média, né, constante. E eu acho que esse é um artigo que tem que ser citado na introdução, porque esse tipo de investigação eu acho que começou mais ou menos através. Esse trabalho do Manfredo com Blaine Lawson seria um marco inicial, digamos assim, desse tipo de investigação, né, no hiperbólico. Tá certo? Tá certo. E o outro ponto é exatamente isso que eu falei agora há pouco, que é detalhar o princípio do máximo que você usa, né? Sim. Certo? Esses são os pontos principais que eu gostaria de falar. Então, eu realmente estou satisfeito com a explanação, você mostrou um domínio, né, do que estava falando, mas realmente foram muito boas mesmo as colocações do Alisson aí, que você pode aproveitar esse momento e torço para que você vislumbre continuar aí o teu caminho, né, indo para um doutorado, ou até de repente você já está no doutorado, né, não sei, mas prosseguir nos estudos do doutorado é exatamente procurar ter também esse outro olhar, né, ao ler os artigos, né, tentar se aprofundar ao ponto de questionar, olha, realmente, será que essa técnica não pode ser melhorada? Será que eu não posso buscar uma melhoria de alguma hipótese? Então, realmente, essa é uma postura que a gente vai aprendendo ao longo, né? Sim. Ao longo aí dessa nossa trajetória. Ah, eu me lembrei de outro ponto, desculpa, que eu tento fazer tudo de cabeça ainda. A questão das figuras, o Alisson falou que poderia ter na tua apresentação, até quando fala, né, do tangenciar por baixo ou por cima, né, que o que está por trás aí, como o Alisson mencionou, é o famoso princípio da tangência, né, e que, por sinal, no nosso outro trabalho que o Alisson mencionou, que era no outro tipo de ambiente, era um ambiente lorentziano, que é o Steady State Space, a gente colocou uma aplicação, né, envolvendo o princípio da tangência. Nesse do hiperbólico não apareceu, mas no paper seguinte, até motivado pelo referi, né, pelo avaliador, a gente fez o link desse resultado nosso, que pede um tangenciamento por baixo, com o princípio da tangência, né? Sim. Então, mas assim, seria interessante se você também conseguisse, eu sei que isso vai dar trabalho, pelo menos para mim daria, porque eu não sei fazer essas coisas aí no parte gráfica, mas hoje é bom porque a gente recorre aos alunos. Ah, pai, faz a figura tal, não sei o quê, me entrega até amanhã, né? Então, ok. Mas, enfim, se tivesse as figurinhas, por exemplo, figuras que seriam interessantes para enriquecer, mostrar como é que seria o hiperbólico folheado pelas oroesferas, né? Sim. Que você usa, né? E você usa o argumento que ele é todo folheado e por isso a função LA é positiva, né? Isso. Então, você poderia desenhar um esquema mostrando como é que é essa folheação. Isso. Sim. Outro desenho seria exatamente no caso desse tangenciamento, tangenciar por cima ou por baixo uma oroesfera. Eu acho que seriam desenhos que iriam ajudar a melhorar a compreensão dos resultados, né? Verdade. Posso colocar, sim. Então realmente, né? Já desenhar esse cilindro hiperbólico aí eu acho mais difícil. Até esse toro, né? Esse toro que você mencionou vem do artigo do Alias com Solanes e Kurose, né? Isso. De 2006, no Differential Geometry Application, né? Esse exemplo caiu bem como uma luva para o nosso trabalho, né? Mas lá também eles não fazem figurinha nenhuma desse toro, né? O toro de revolução do hiperbólico também é bem abstrato você conseguir desenhar esse toro lá mesmo, de fato. Mas enfim, pessoal, desculpa, eu já falei demais aí. Não, professor, obrigado. Gostaria só de reforçar, então, os parabéns a você, Edson,
a Heraldo, pelo todo o cuidado que você tem na dissertação, agradecer na orientação, né, da dissertação. A gente é suspeito de dizer, eu e o Alisson, pelo menos, de dizer que a temática foi bem interessante, bem escolhida, né? E apresentação muito boa. Só fico preocupado, nesse momento, ver o Heraldo aí como orientador, rapaz. Isso é sinal que eu tô ficando muito velho, vendo? Porque um dia desse o Heraldo estava defendendo aqui em Campina Grande a dissertação e, porventura, né, eu fiz às vezes de orientador, né? Então, rapaz, mas enfim, é a vida, né? Obrigado, pessoal. Um abraço. Parabéns aí. Obrigado, professor. Vou seguir, vou dar uma ajustada na introdução, preparar essas figuras e melhorar o trabalho. E o lema, aquele lema abrir as contas, vou seguir as ideias aí e melhorar o trabalho. E aí, não, eu que agradeço aí, Henrique, também, e só dizendo aí é que realmente o Henrique começa cedo aí com vários artigos e orientações, e eu também aqui também já vou começando mais ou menos cedo, e já espero que o Edson entre em doutorado e em breve também já esteja aí orientando alunos também, A saída, né? a saída realmente é essa, Heraldo, a gente dizer, não, é porque a gente começa cedo, né? Justamente, começa cedo na matemática, já tem essas atividades. Não, a gente começa a trabalhar bem cedo mesmo. Começa já precocemente. Mas, enfim, continuando aqui, a gente passa a palavra para o Fábio fazer suas perguntas e considerações e dar suas sugestões. Tá, joia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da banca, né, o convite do Heraldo. Então, de fato, eu agradeço bastante por ter lembrado de mim. E, bem, como o último normalmente já não fica com muita coisa, né, porque os problemas do pessoal que está na frente ataca tudo, né, rapaz? Então, eu no final não fiquei com muita coisa. Eu tinha colocado aqui, né, dos desenhos e tal, aí o pessoal já pegou os desenhos, tinha falado da introdução, aí já falaram da introdução. Então, para mim, já não sobrou muita coisa, né? Então, primeiramente, parabenizar o Edson pelo trabalho, tá bom? As contas estão bem detalhadas, na medida do possível. E, então, eu vou falar o que sobrou para mim, né? Que sobrou pouco, né? Então, vamos lá. Eu fiz aqui umas marcações no PDF, aí eu vou mandar para ti, certo, tá bom? Certo. Então, a primeira coisa que eu ia sugerir para você é escrever o abstract. O abstract, tu tem que reescrever ele. No inglês, não tem sentenças muito longas, não. Então, o abstract que tem 6 linhas, não tem um ponto. Então, ele tem que ser reescrito, esse aqui. Tu dá uma olhada direitinho aqui com o Heraldo para reescrever até umas partes aqui em inglês também. Tá joia? Mas eu botei aqui. A introdução, também só fiquei com um questionamento na introdução, porque você diz, os autores obtiveram novos resultados, mas os novos resultados, na pesquisa tem uma dinâmica aí, né? Os novos resultados era lá. Agora já deve ter resultados, assim, mais novos, né? Então, você poderia tirar esses novos. Tipo, os novos baianos não são tão novos, né? Hoje não são tão novos, né? Então, eu não sei, aí na escrita aqui, tu vê direitinho esse novos, né? Porque eu acho que já deve ter já até eles mesmos já podem ter até provado coisas mais novas aí no hiperbólico. Eu não sei como tá a dinâmica dos meninos aí, mas até eles mesmos já devem ter provado alguma coisa mais nova. Mas também reforço realmente isso aí que o Henrique falou, né? De você vender o peixe, né, rapaz? Aí como é que a gente vende o peixe? A gente começa com falar dos trabalhos anteriores, tá bom? Para poder até motivar o problema do que você está trabalhando. Então, realmente, faltou um pouco disso daqui. E agora, uma dúvida. Por que chamar a imersão de H? Porque na minha cabeça, toda vez que eu olhava o H para mim era a segunda forma fundamental, rapaz. Toda vez eu olhava o H e disse, mas esse H não tá, não, porque o H é imersão, o H não é a segunda forma fundamental.
Porque toda vez que a gente chama um Hzinho é a segunda forma fundamental, não sei, é porque é psicológico, né? Já fica na cabeça da pessoa, né? Então, acostumado de ver aquela notação, aí quando você vê o Hzinho, aí você, pô, mas esse Hzinho aqui? Não, esse Hzinho aqui é imersão. Mas tudo bem. Eu demorei um pouco, realmente, para poder me acostumar com o Hzinho sendo imersão, não sendo segunda forma fundamental. Então, aí eu tenho só outro questionamento. Algumas coisas eu escrevi aqui, né? Vou passar para ti. Mas é na hora de você calcular o divergente de um certo campo. É porque você colocou div para tudo. Só que aquele divergente em especial é no ambiente. Então, é com a conexão do ambiente. Então, quando você vai segurando div até o final, div, o leitor pensa que é o mesmo divergente. Entendeu? Então, lá você muda, coloca uma barrinha em cima. Só para diferenciar. E também tem até na hora da prova aqui de um teorema que você chama denote por V, A, tal. Aquele campo está no ambiente também. Aí, quando você calcula o divergente, é no ambiente. Certo. Entendeu? Aí, tu só coloca uma barra em cima, só para ficar claro para o leitor. Porque, realmente, a tua dissertação ela vai servir de base para os próximos alunos, né? Então, eles vão pegar lá para poder dar uma estudada e tal. Aí, no que ele pegar para dar uma estudada, para ficar bem claro para ele que esse divergente é no ambiente. Tá certo. Tá bom? Aí, que mais? Não, aqui eu vou deixar escrito aqui, eu falo para ti. Outra coisa, as referências. As referências, pelo menos no arquivo que eu tô aqui, ela tá sem ordem. Por exemplo, o Flávio Coelho tá lá no final. Então, acho que ele deve estar mais acima. Não, e a outra coisa também é a questão dos anos. Pronto, tem artigo que você está citando lá, que tem o nome do pesquisador e o ano, logo no começo. E tem outros que você está com o nome dele e o ano lá no final. Então, tem que colocar uma ordem aí e fixar uma nomenclatura. Tá meio sem ordem, entendeu? Dá uma olhada lá direitinho na... E lá também eu tinha chamado a atenção também do caminho. Mas o pessoal já percebeu também. Que era o Bullet do paper do Bullet da SBM, que ele traz pela primeira vez esse resultado. A outra aqui, deixa eu ver. A outra aqui, na verdade, é mais uma dúvida. É porque, olha só, no primeiro teorema, pode ser que eu realmente não esteja lendo direito. Tu tá com o slide fácil aí? O slide ou a monografia? Esse, né? O slide mesmo tá aí. Vai lá no teorema... No primeiro teorema. Aí. É porque, olha só, quando eu li também, eu demorei um pouquinho. Por quê? Ele diz, segunda forma fundamental limitada. Se a segunda forma fundamental ela é limitada, o que acontece? Se você olhar lá até para um operador sem traço, facilmente, você vê que a segunda forma fundamental limitada limita a curvatura média. Pela primeira desigualdade de Newton, a curvatura média limita o H2. Então, essa desigualdade aqui, que a primeira é menor ou igual, não estava limitando tudo, não? As curvaturas, não? Eu fiquei com esse questionamento aqui. Não estaria limitando, não, porque a segunda forma fundamental limitou a curvatura média, limitou o H1. H1, desigualdade de Newton, limitou o H2. E essa desigualdade aí eu estaria ganhando quase que recursivamente a limitação de todos. Então, por que está pedindo aqui que para algum R, a R-ésima curvatura está limitada? Eu não captei. Já que já tem essa limitação. Porque a segunda forma fundamental não estaria limitando tudo, não? Ou eu viajei aí? Eu não pensei nisso, deixa eu ver. Foi realmente, eu como... se o Cícero tivesse aqui, ele dizia aquela famosa expressão, né? Os autores pisaram um pouquinho no quiabo, né? Aquela expressão, né? Pisou no quiabo. Mas realmente foi um pleonasmo. Se você limita realmente a segunda forma fundamental, você limita tudo. Os principais, né? Você limita tudo. Os HRs já são limitados, realmente. Não precisava. Não precisa do limitado, né? Tô entendendo. Não precisa.
Eu demorei um pouquinho, eu reli várias vezes, eu falei, não, rapaz, acho que tá passando alguma coisa aqui que eu não tô enxergando. Precisa desse controle, né? Tanto que O controle precisa. o Alisson já destacou, faltou o menor O igual, menor né? igual. Eu também tinha destacado aqui já. Mas, Porque na hora da prova, ele coloca o menor igual. No decorrer da prova, coloca o menor igual. Mas lá na hipótese está seu menor. Está seu igual, perdão. Então, no caso, é isso mesmo, né? O limitado, não. Que tem alguma limitada. Quando a segunda forma fundamental é limitada, qualquer HR é limitado. É limitado, exatamente. Ele limita todos. Então, aí tu sabe se ajusta ou... Não vou ajustar. Faz um comentário embaixo, né? Esse comentário aí, é verdade. Faz um comentáriozinho embaixo. E deixa eu ver, acho que é só isso. Deixa eu ver, tem um risco aqui. Ah, não, aqui eu botei, poderia pensar em uma figurinha, mas é porque o pessoal já falou já. Isso aí foi a pegadinha dos autores do paper para ver se Mas beleza. Então, tô novamente aí parabenizar e agradecer aí ao Heraldo pela oportunidade. E pronto, já eu te mando essa... Aqui tem algumas sugestões aqui e tu tenta dar uma leitura para ver o que é que tu acha, tá joia? Tá certo. Então, parabéns aí pela apresentação e eu passo a palavra aí pro Heraldo, tá bom? Tá certo. Obrigado. Por nada. Fábio, eu que eu agradeço. E aí, como diz aí a música do Belchior, né? Velha roupa colorida, né? Que era jovem novo, hoje é antigo. Bem, mas, enfim, eu vou mandar o link aqui, pessoal, para o comitê privado aqui de reunião da banca. E assim, quanto à minha parte, né, já é o canônico, né, de que o orientador já fez as perguntas. As sugestões aí todas são realmente pertinentes, né? Inclusive não foi só o Edson que deixou passar aí também, eu deixei passar algumas coisas desses aí, mas fiz outras sugestões. E o Edson, ele realmente, esse trabalho a gente até passou um pouco recente do tempo para ele dar uma olhada, né? Tinha uma temática um pouco diferente, acabou mudando as temáticas, passou para o Guilherme, o outro assunto, e esse daí ele acabou tendo interesse tanto por essa questão, tanto quanto pelo trabalho que a gente fez com o Calvi, que tem perspectiva de trabalhos futuros também de tese, né, que é justamente a ideia de trabalhar agora em artigos para uma tese de doutorado, que a gente sempre trabalha aí na produção de, digamos, como diz o Fábio aí, né, os trabalhos aí, no momento era novo os resultados, mas agora a gente tem que fazer os mais novos, os novíssimos, né, inclusive. Mas esses novíssimos. Tem até os novíssimos baianos também, né? Os novíssimos baianos aí. Mas eu caetanizando aí, né? Mas eu creio que tem um futuro brilhante aí para o Edson nessa área, que tem alguns artigos para fazer aí, principalmente se você imagina codimensão alta, né? Essas coisas aí. Não vou nem passar todos os bizus aqui, mas já tem da tese do Calvi, que vocês já viram. E aquelas ideias ali, creio que podem ser adaptadas de alguma maneira nesse novo sentido aí. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui, vou sair aqui, entrar nesse novo comitê e até parar aqui a gravação. Agora, eu apertei aqui, ele disse que ocorreu um erro. Ocorreu um erro, foi? Esse novo link aí, como era, para entrar nele, né? Esse link aqui, deixa eu só mandar aqui de novo, então. Eu não sei se é porque eu não posso estar em dois Estava faltando, na verdade o link estava errado aqui. Ah, tá certo. Tá faltando